Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pai nosso que estás em nós, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, e que o Senhor dê revelação, sabedoria e entendimento. Eu oro em nome de Jesus Cristo ressuscitado, para que o Senhor, que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, manifeste em nossas vidas a sua glória, com entendimento, sabedoria e revelação. Está escrito que a fé, que o entendimento vem pelo ouvir. Então que todos que vão me ouvir a sua palavra, tenham entendimento para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, assim seja. Quem pode falar amém e amém? Abba Pai. Podem se assentar, por favor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Glória a Deus. Vocês já devem estar vendo aí, estamos no YouTube ao vivo e no Facebook ao vivo. Você já deve estar vendo aí o tema, o assunto hoje: quem conhece a verdade se liberta de mentiras. Você recebe essa palavra? Olha só que palavra tremenda hoje, hein? Quem conhece a verdade se liberta de mentiras. Se você ainda não tem o meu livro, volume 10, o mais novo trabalho do nosso Ministério Graça Apostolado. Isso aqui é mais um trabalho meu, que o Espírito Santo me inspirou. Na verdade, cada livro do Ministério Graça Apostolado contém 3 apostilas de seminários que já foram feitos aqui no Ministério. Por exemplo, esse aqui é o mais novo trabalho, volume 10, né? Foi lançado 22 de março de 2025, mais recente trabalho, volume 10. Cada livro tem 3 apostilas, então nesse livro contém a apostila Destruindo as Fortalezas, Há um só Deus. Aqui eu explico sobre a unicidade, que Deus é um só e não 3. E Deus não quer sacrifícios. 3 temas, 3 apostilas, 3 seminários que foram feitos aqui no Ministério Graça Apostolado. Então, se você não tem ainda, procure adquirir através do nosso site. Entre em contato no WhatsApp, né? Aqui no Ministério, tem a livraria. Esses livros você não consegue em nenhum lugar da terra, em uma livraria, em algum lugar assim, fora do ministério não. Por quê? Porque é um trabalho independente. É um trabalho único e exclusivo do Ministério Graça Apostolado. Então, você só adquire, só consegue aqui, tá? Já estamos no volume 10, ó. Não sei se você já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e esse o 10. Não sei qual que você tem. Se não tem nenhum, já está atrasado, tá? Então, os que desejam crescer em graça e acompanhar, olha lá, ó, o mover continua. Deseja acompanhar o mover no ministério, não fique sem o seu, tá? Edição limitada. O assunto hoje: quem conhece a verdade se liberta de mentiras. Abra sua Bíblia, por favor. Bíblia, papel e caneta, hein? A minha já está aqui, ó. Bíblia, papel está aqui e caneta que você precisa anotar. João capítulo 8. Texto que todo mundo conhece, só que hoje eu quero explicar de fato, de verdade, o que Jesus quis dizer em João 8, 32. O mundo evangélico todo conhece João 8, 32. Só que não sei se conhece, ou nem todos conhecem, a veracidade da palavra de Jesus, da frase dele, né? João 8, 32. Jesus disse: então, circule aí, ó, conhecereis a verdade. João 8, 32. Então, Jesus falando. Aqui não tem interpretação, porque foi Jesus que falou. João 8, 32. Então conhecereis, sublinha aí, ó, a verdade. E a verdade vos libertará. Do quê? Ele só não falou sobre isso, né? Ele falou que a verdade libertará, mas ele não falou do quê.
Só que no texto e no contexto ele fala do que a verdade libertaria os que a conhecessem, né? Por exemplo, ó, olha aqui, em João 8, versículo 33. Eu li o 32, leia o 33 em diante. João 8, 33. Ele vai falar do que a verdade liberta quem a conhece. Geralmente as pessoas pensam que conhecer a verdade vai ser liberto do demônio, do diabo. Mas não tem nada a ver. Não é isso que ele está falando, né? Ele está falando de conhecer a verdade. E a verdade libertará do quê? Vamos ver do que ele está falando. João 8, 33. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Jamais quer dizer nunca. Imagina Jesus num diálogo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles: nós somos descendentes de Abraão. Se eu sou Jesus, eu falo assim: e daí que você é descendente de Abraão? Que uma coisa tem a ver com a outra. Ele não veio questionar de quem que você é descendente. Ele veio falar: quando você conhecer a verdade. Aliás, quando ele diz conhecereis a verdade, ele já deixou claro que ainda não conheciam. Senão ele não falava conhecereis, né? Conhecereis a verdade. E outros falavam: vocês não conhecem a verdade. Por isso que eles ficaram bravos, né? E falaram assim: jamais fomos escravos de ninguém. Como é que diz que seremos livres? Então, quando Jesus disse sobre conhecer a verdade, ele não estava falando de demônios, do diabo ou de coisas espirituais. Quando ele disse conhecer a verdade, no 33, eles mesmos se entregaram. Eles se entregaram. Olha lá, porque Jesus não falou que eles eram escravos. Eles que falaram: nunca fomos escravos de ninguém. Se eu sou Jesus, eu falo: mas eu não falei que você é escravo? Está percebendo que eles já estão se entregando? Porque a pessoa que deve, né? Quem não, é o velho ditado: quem não deve, não teme. Mas por que eles estão dizendo: não, nós nunca fomos escravos? Mas eu não falei que você é escravo. Está entendendo? Então, quando a pessoa fala: nós nunca fomos escravos, ele já está dizendo que ele não conhece a verdade. Porque Jesus nem disse que eles eram escravos de alguém. Eles já com culpa no cartório: nunca fomos escravos de ninguém. 34. Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Isso foi Jesus que disse. E eu digo o quê? Todo aquele que vive no sistema é escravo do sistema. Então, o tema: quem conhece a verdade se liberta de mentiras. E no sistema vive de mentiras. Mentiras a respeito de quem? Mentiras a respeito de Deus, que para mim é a maior vergonha do mundo. Uma mentira a respeito de Deus com quem está com a Bíblia nas mãos. Essa é a pior. Pior que prostituição, pior que usar droga, pior que roubar, pior que matar, pior que assaltar. Porque você está com a Bíblia na mão. Você está com a palavra de Deus na mão. Como é que você pode mentir a respeito de Deus, você com a palavra dele na mão? Aí os evangelhos falam assim: mas quando é que nós mentimos? Quando vocês chamam alguém de pecador, vocês estão mentindo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Segundo Coríntios 5,17. E não pecadores, continua. Então, qual o problema desses judeus aqui, que Jesus disse que eles precisavam conhecer a verdade? É o mesmo problema do evangélico hoje, que precisa conhecer a verdade para a verdade libertar eles. Libertar do quê? Do demônio? Não. Isso Jesus já resolveu na cruz. Libertar de quem? Do diabo? Não. Isso Jesus já resolveu na cruz. Então a libertação em graça não é do diabo ou dos demônios. Deixa o João aberto. Abre em Colossenses 2, por favor. Deixa o João aberto. Abre em Colossenses capítulo 2. Eu já volto em João. Não fecha não. Olha aqui, ó. Colossenses 2,
Aqui. Versículo 15. Olha na sua Bíblia. Colossenses 2, porque quem está com a Bíblia na mão, ele tem que falar, pregar e ensinar a verdade como está escrito. Teve um pastor que veio falar comigo sobre predestinação. Mas o assunto predestinação, ele é inquestionável. Porque o assunto predestinação não é o que eu acho nem o que eu penso. É o que está escrito. O assunto predestinação não é uma interpretação minha. A tese do pastor Marcos. Não é uma tese minha, não. O assunto eleição, o assunto predestinação, isso é um assunto bíblico, primeiramente bíblico. Divino, porque veio de Deus, passou por Paulo e ficou registrado na Bíblia. Então não é uma interpretação, não é uma tese. Então por isso que eu falo que o assunto predestinação, ele é inquestionável, igual Jesus é o Senhor. É um assunto inquestionável. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. É um assunto inquestionável. Daí, por ser inquestionável, ou você crê, ou você não crê. Ponto final. Você crê que Jesus é o Senhor dos senhores? Creio. Então, glória a Deus. Não creio. Ponto final, acabou. Paulo disse, evita debates, contendas. Não tem discussão. Mesma coisa, predestinação. Está escrito, fomos predestinados segundo o propósito de Deus, Efésios 1:11. Não creio. Então parou a conversa. Porque não é que você não está crendo em mim, você não está crendo na palavra de Deus. Aí é indiscutível esse assunto. Porque eu não posso obrigar alguém, um pregador ele não foi enviado para obrigar alguém a crer. Consegue entender isso? Eu não posso te obrigar a crer. Minha obrigação é te mostrar na palavra, te ensinar a palavra, te explicar a palavra, sem alterar, para mais ou para menos. Eu tenho que te explicar o que está escrito. E se está escrito que fomos predestinados, o pregador imparcial, leal, verdadeiro, autêntico, verídico, genuíno, ele tem que pregar e ensinar o que está escrito. Ele não pode falar, eu não penso assim, eu não creio assim, é porque nós... Não tem nós, é o que está escrito. Esse é o pregador verdadeiro. Agora, se alguém fala, eu não creio, parou a conversa. Porque aí você não está crendo na palavra de Deus. Então, nem crente você pode ser chamado. Então, porque crente é quem crê. Crente não é quem está numa igreja, seja ela qual for. Crente é quem crê. Crê no quê? Na palavra de Deus. Qual crente que não tem uma Bíblia? Então, o crente verdadeiro é o que crê na palavra de Deus, no que está escrito. Se ele não crê no que está escrito, parou a conversa, irmão. Por isso que não tem que ter discussão, debate, não pode ter, não pode haver. Porque quem convence é o Espírito Santo. Se a pessoa está lendo, está vendo e diz que não crê, então o Espírito Santo não falou nada com ele. Você vai discutir com ele? Então, Colossenses 2,15, veja na sua Bíblia. Colossenses 2,15. E tendo despojado, ou seja, tirado o poder. Aliás, eu vou até ler na versão ampliada. Eu gosto muito de mostrar as duas versões. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir as duas. Igual eu fiz domingo. Está preparado aqui já. Dá só alguns segundos. O Espírito Santo... Aqui, pronto, já está aberto. Ó. Bíblia Vida, Editora Vida, edição contemporânea, ou seja, a Bíblia Thompson. Todo mundo conhece. Colossenses 2,15. E tendo despojado... Ou seja, tirado o poder. Está falando de Jesus, o que ele fez na cruz. Que ele tirou o poder. De quem? Tendo despojado, Colossenses 2,15, tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo. Agora cadê a caneta? Marca aí, ó. E deles, versão atualizada, e sobre eles triunfou aonde? Na cruz. O que é triunfar? Vencer. Então, quando Jesus disse, porque o assunto é João 8,32, quando Jesus disse, conhecereis a verdade e vos libertará, do demônio? Não, porque do demônio quem libertou foi ele. A verdade não me liberta do demônio. Quem me libertou do demônio foi Jesus na cruz. Alô? Colossenses 2,15. A verdade que eu conheço, ela não me liberta do diabo. Quem me libertou do diabo na cruz foi Jesus. Hebreus 2,14. Então não é o meu conhecimento que vai me libertar do mal. Colossenses 1, olha do lado. Verso 13.
Colossenses 1,13. Nos tirou do poder das trevas. Isso aqui é inquestionável. Não tem margem para debate, para discussão. Seja qual evangélico for na face da terra, não tem margem para debate. Não, porque aqui parou a conversa. Fecha a Bíblia, faz o que Jesus disse. Sacode o pó dos pés e vai pregar para outro, vai para sua casa. Não tem margem para debate. Porque é o que está escrito. O que está escrito? Colossenses 1,13. Nos tirou do poder das trevas. Versão atualizada. Nos livrou do império de Satanás. Não tem, é inquestionável. Aqui entra o crente. Ou ele crê, ou ele não crê como Tomé. Se ele não crê, parou a conversa. Se ele crê, você continua a ministração. Olha, irmão, está escrito aqui. Olha, irmão, a palavra de Deus diz. Está claro ou não está claro? Colossenses 1,13. Nos tirou do poder. Nos tirou ou vai nos tirar um dia? Talvez, quem sabe. Hã? Tirou ou não tirou? Não é o que está escrito? Eu pergunto se estiver escrito. Eu creio. Colossenses 1,13. Nos tirou do poder das trevas. E não só isso. E nos transportou. Quer dizer, ele nos colocou em outro lugar. Ele tirou de um lugar e colocou em outro. De qual lugar que ele tirou? Diga, do poder das trevas. E para qual lugar que ele colocou? Transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, transportou para o reino de Deus. 14. Em quem teremos, talvez, quem sabe um dia? Em quem? Olha o verbo no presente. É igual pela graça sois. Verbo no presente. Está claro ou não está claro? Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção, como? Pelo meu jejum? Pela minha oração? Não. Temos a redenção pelo seu? Está escrito ou não está escrito? Então diga comigo, a sã doutrina, capricha, é inquestionável. Diga, ou crê ou não crê. Está claro aí, irmão? Não tem debate. Não, irmão, porque aqui está querendo. Não, não tem chaveco, não tem conversa. É o que está escrito. Posso ouvir um amém? Simples assim. Não é ser radical. Não é ser intransigente. É ter convicções espirituais. É diferente, irmão. João 8, Jesus disse, quem crê em mim, João 7,38, quem crê em mim, como está escrito. É o que eu estou fazendo. João 7,38, quem crê em mim, como está escrito. É o que eu estou fazendo. Eu estou crendo. 13, que ele me tirou do poder das trevas, que ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. 14, em quem eu tenho, eu singular, mas ele escreveu para a igreja no plural, em quem temos a redenção como? Pelo seu sangue. O que é a redenção, pastor? A saber, a remissão dos pecados. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Está claro ou não está claro? O evangelho não é simples? Os evangélicos que complicaram tudo. Digo, o evangelho é simples. Diga, o sistema evangélico complicou tudo. Complicou quando? Quando foram fazer o quê? Teologia. Quando foram aprender com homens a respeito das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus você não se aprende com homens. Você aprende com os homens matemática, geografia, história, ciência, medicina. Aí você aprende com os homens. As coisas de Deus, você aprende com Deus. Com quem que Moisés aprendeu a ser o profeta Moisés? Com quem que Davi aprendeu a ser o rei de Israel? Com quem que Salomão? Com quem que Elias? Com quem que Daniel? Com quem Ezequiel? Com quem Samuel? Com quem o apóstolo Paulo aprendeu a pregar e ensinar o que ele pregou e ensinou? Com quem que ele aprendeu? Se não foi direto com Deus. Então, escreva isso, diga, as coisas de Deus se aprende com Deus. O problema do sistema que Jesus disse para os judeus em João 8, que eles precisavam ser livres, né, ser libertos. O problema do sistema é que o sistema interpreta o que Jesus disse. Isso é lamentável, né? Jesus disse, eu vos dou a vida eterna. João 10, 28. O que Jesus disse? Que ele deu o quê? Não tem interpretação. Não, irmão, sabe o que é? Não tem não, irmão, não tem interpretação.
Você conversa com um evangélico tradicional, ele está morrendo de medo de perder a salvação. Ele acredita que se pode perder a salvação. O pastor veio falar comigo, o pastor da lei, eu falei para ele assim: ô pastor, será que eu vou ter que usar o dicionário para você, para te explicar o que significa eterno? Porque Jesus disse em João 10, eu falando com o pastor, hein? Eu falar para um pastor, não é um pastor que tem que saber disso? Uma ovelha que está chegando agora, não saber, tudo bem, mas um pastor velho de Bíblia, é até uma vergonha, né? Não, para mim é uma vergonha, eu ter que falar para um pastor, o pastor acreditando que se perde a salvação. E eu falei para ele: pastor, Jesus disse em João 10, 28, ó, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Falei: pastor, jamais quer dizer nunca. Eu tenho que explicar a língua portuguesa para um pastor. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, vírgula, e jamais perecerão. Falei: pastor, você sabe o que quer dizer jamais? Nunca. Dou a vida eterna, nunca perecerá, nunca perderá. Como é que você pensa que perde a salvação? Ou você vai continuar chamando Jesus de mentiroso? Porque ele disse que deu a vida eterna. Você fala que vai perder a vida eterna, então quem que está errado? Você ou Jesus? Ou Jesus mentiu? Será que Jesus disse que deu a vida eterna e ele não deu coisa nenhuma? É só uma mentira dele? Não, claro que não. Você que está errado. Você que não entende nem o que está escrito, nem a língua portuguesa você não entende. Como que vai entender a revelação do Espírito Santo? Se não entende nem a língua portuguesa. Não sabe nem o que quer dizer eterno. Eu vou te ajudar um pouquinho, tá? Como dizia o professor Raimundo, eu não devia, mas vou te ajudar. Eterno vem de eternidade, algo que é para sempre. Em inglês, forever. Para sempre, forever. Forever and never. Para sempre e sempre. Eternidade. João 10, 28. Se Jesus deu a vida eterna, a vida é para sempre. Se a vida é para sempre, não tem como perder. É impossível, isso é inquestionável. Salvo para sempre, salvo eternamente. Foi Jesus que deu a vida eterna. João 10, 28. Eu creio. Tem mais alguém aqui? Amém. Tem mais alguém aí? Agora você tem que chegar ao ponto de falar para um pastor, para pegar um dicionário, para procurar o que significa a palavra eterna. Não é até humilhante? Eu estou falando com um pastor, eu não estou falando com um jumento. Aí eu citei Salmo 32, 9, ele ficou bravo, hein? Vixe. Eu fui obrigado a citar, né? Eu fui obrigado a citar. Falei: ó, pastor, Salmo 32, 9. Virei as costas assim. Ah, você acha que ele não foi ler? O bicho veio bufando igual um touro depois. Não posso fazer nada. Se você não entende ou não quer crer, ou está defendendo a mentira da tradição para anular a palavra de Deus. Aí é coisa de fariseu, né? Você defender palavra de homens para anular a palavra de Deus, aí não dá nem para conversar. Paulo disse: não tenhais como inimigo, mas cuidado com o falso irmão. Paulo disse: não tenha comunhão com ele. Porque ele está contra. Eu falei para ele, você está contra Deus. Falei, você está contra Deus. Deus disse algo, você está contra ele. E você fala que você é pastor, que você é ovelha. Falei: Mateus 25, hein? Só tem ovelha e bode. Jesus disse em João 10, 27. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Você não está nem ouvindo nem seguindo, já estou pensando mal a seu respeito. Falei para o pastor. Ué, você não é pastor? Você é pastor, você tem que saber o que eu sei. Você tem que conhecer o que eu conheço. Você tem que entender o que eu entendo. Você tem que pregar e ensinar o que eu prego e ensino. Porque é o que está escrito. A Bíblia é uma só para todos. Como é que ele deu a vida eterna e você fala que não deu? Falei: já estou pensando mal de você, hein? Só existe ovelha e bode. E ovelha crê e segue. Está claro aí? Como Jesus, irmão. Como Jesus. É assim que se prega a palavra. Com autoridade. Não ofendendo as pessoas, mas com autoridade. Está escrito. É um pastor. Pastor tem obrigação de conhecer, de saber, de explicar, de pregar, de ensinar. Obrigação. Não é mérito dele, é obrigação. Obrigação. As pessoas me agradecem porque eu prego a verdade. As pessoas mandam no WhatsApp, graças a Deus, obrigado porque você me... Fala: é minha obrigação.
As pessoas me agradecem, Coríntios 9,16, é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Eu não tenho que ser louvado porque eu prego a verdade. Isso aí é o normal, é o mínimo que eu tenho que fazer. Pregar e ensinar a verdade. Todo pastor tem que fazer isso. Agora estou sendo exceção, né? Deixa eu ver o Colossenses 2,15 na versão ampliada. Na Bíblia normal, Colossenses 2,15, tendo despojado os principados e os potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Vamos ver na versão ampliada aqui que diz, versão ampliada, olha lá, ó como que ela é. Por isso que o nome fala ampliada, ela amplia o seu entendimento. Colossenses 2,15. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás de acusar vocês. Mas os evangélicos, eles teimam em dizer que o demônio está lá, que o diabo está se levantando, que o inimigo... E eu vou ler aqui, Colossenses 2,15, Deus tirou o poder de Satanás de acusar vocês do pecado e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz. Quer mais ou quer paz? Quer mais que isso? O assunto hoje está aqui em João 8. Quem conhece a verdade se liberta de mentiras. Não se liberta do demônio. Do demônio, Colossenses 2,15. Ele tirou o poder. Do demônio, Colossenses 1,13. Ele nos livrou do poder dos demônios. Do demônio, já está resolvido esse assunto. Está claro ou não está claro? Então, quem conhece a verdade se liberta de mentiras, não se liberta do demônio, porque o demônio Jesus resolveu na cruz. Amém, abençoados? Amém. Do diabo, Jesus resolveu na cruz. É só você ler Hebreus 2,14. Ele aniquilou o diabo pela sua morte. O assunto é tão lógico, é tão coerente, é tão racional, que eu chego a suspeitar de alguns nem ser ovelha. Não, irmão, vem comigo em Hebreus 9. Não, vamos fazer um teste. Não, vem comigo em Hebreus 9. Não, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Vem comigo em Hebreus 9. Aí já cheio. Hebreus 9. Coloca o seu dedo no verso 26. Eu só vou ler, hein? Eu não vou interpretar, porque a graça já está interpretada. E a interpretação da graça se chama apostolado, já está interpretado. Eu não posso falar que Jesus voltou se o apostolado não diz isso. Amém? Está claro aí? Como é que eu vou falar uma coisa que o apostolado não diz? É bom você escrever. Digo, o apostolado é a interpretação da graça de Deus em Cristo. Por isso que Romanos 1,5 diz o quê? Recebemos a graça e o... Ou seja, recebemos o que Deus fez por nós em Cristo e a revelação que Ele deu para Paulo. É isso que é receber a graça do apostolado. Amém? Olha Hebreus 9, 26. Eu só vou ler, hein? Agora, se você não crê no que está escrito, Jesus diz, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Se você não crê ou acha que não é bem assim, irmão, eu acho que você não é ovelha não, hein? Está só usando paletó e gravata disfarçado aí. Depois você lê Mateus 7,15, tá? Por falar em disfarçado, depois você lê Mateus 7,15. Hebreus 9, 26, confere aí. De outra forma, necessário lhe fora, está falando a respeito de Jesus, tá? De outra forma quer dizer, se não fosse assim como está escrito, Hebreus 9, 26, necessário lhe fora morrer muitas vezes. Alô, quantas vezes Jesus morreu? Se você não está salvo ainda, se Deus está salvando um hoje, outro amanhã, Ele salvou mais 3 ontem quando fizeram apelo, e Ele salvou mais 5 ali, e Ele perdoou os pecados de 3, e ontem Ele perdoou mais 4. Se for assim, então Ele tem que morrer muitas vezes. Mas até quando Ele vai morrer? Por isso que Hebreus 10, 14, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre. Diga bem forte, Deus foi muito inteligente. Resolveu tudo de uma vez só. Amém? Os evangélicos parecem são burros. Ih, escapou essa. Porque se você tem pecado ainda, então Jesus tem que morrer de novo pelo seu pecado. Mas até quando Ele vai morrer? Quantas vezes Ele vai ficar morrendo? Até quando? É o que Ele está falando em Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26.
De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Desde quando? Desde quando o pecado está no mundo. Desde a fundação do mundo. O Adão não pecou lá atrás? Então ele já teria que ter morrido lá em Gênesis. Não é isso? É o que Paulo está falando em Hebreus 9, 26. Continua. Mas agora quer dizer, nesta nova aliança, é isso que quer dizer agora, não é agora hoje, quarta-feira. Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação do sexo. O que Jesus disse em João? Ele falou o quê? Tudo está? Está percebendo Paulo entendendo o que Jesus disse? Está claro aí? Paulo disse agora na consumação, ou seja, agora que já está consumado. É isso que Paulo está falando. Agora que ele já morreu, já ressuscitou. Agora que ele já derramou sangue. Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação... Ô pastor, vê se você entende aí, tá? Para eu não ter que ler o Salmo 32, 9 para você, tá? Ó, Hebreus 9, 26. Agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou. Ou seja, nasceu, morreu e ressuscitou. Ele se manifestou uma vez por todas. Para quê? Diga, para quê? Coloca o dedo. Para aniquilar o quê? O pecado. Se tem pecado ainda, ele tem que morrer de novo. E se o pecado continua, ele tem que morrer também. Mas até quando ele vai ficar morrendo? Você não está vendo que não é inteligente, que não é racional? Você não está vendo que Deus foi muitíssimo inteligente, sábio? Hebreus 10, 14. Uma só vez, uma só oferta. Ele não vai ficar morrendo toda semana. Os pastores que não têm o mínimo entendimento ficam fazendo apelo nas igrejas e eles aprovam que eles não têm entendimento nenhum. Aprova. Eles falam assim: ó Senhor, perdoa os pecados dele. Ó, perdoa, Senhor, escreve o nome dele no livro da... Aí você imagina o quê? Deus naquele momento perdoando. E Deus corre, pega uma caneta e escreve aqui João da Silva. E Senhor, escreve o nome dela. E Deus, Maria Juvelina tal. Senhor, escreve o nome dele, Marcelo de Souza. Ah, pelo amor de Deus, irmão, seja inteligente. Deus não está escrevendo o nome de ninguém. E nem apagando. Apocalipse 3. De maneira alguma apagarei o seu nome do livro da vida. Ele não está nem escrevendo, nem apagando. Primeiro que ele te escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Segundo que o que ele escreveu ele não apaga. Porque tudo já está consumado. Ah, papai. Diga bem forte. Quem conhece a verdade? Se liberta de mentiras. Quem é que diz para você que Deus apaga o nome do livro da vida, hein? Se ele disse em Apocalipse 3:5, de maneira alguma apagarei o seu nome do livro da vida. Quem foi o mentiroso que disse que Deus apaga o nome do livro da vida? Eu queria saber quem foi. Quem já ouviu essa frase aí? Isso é mentira. Isso é mentira. Diga bem forte, quem conhece a verdade, capricho, ó, se liberta de mentiras. Trindade é uma mentira, porque não existe três deuses. Efésios 4:6, há um só Deus. Efésios 4:6, há um só divino, divindade. Não é trim, não é três divino, é um divino só. Trindade é uma mentira. Que você ainda tem pecado é uma mentira. Que Deus vai perdoar seu pecado é uma mentira. Que Deus vai te salvar ainda é uma mentira. Tudo isso é mentira. Você já é salvo, você já foi perdoado. Não são três, é um só. No céu só tem um trono. Ao que está assentado no trono. Só tem um trono no céu. Efésios 4:5, um só Senhor. Efésios 4:6, um só Deus. Um só, em inglês, it's only one God. Um só Deus. Quem falou para você que é três? Diga bem forte, quem conhece a verdade, se liberta de mentiras. Era esse assunto que Jesus estava levando para os judeus. E eles falaram assim: nunca fomos escravos. Foram sim, escravos da religião, escravos de um sistema religioso, escravo dos evangélicos. Ai, se eu sair daqui agora, o que vão pensar de mim? É porque... para de conversa, você serve a Deus ou serve os homens?
problema é que quando você chega no meio evangélico, eles colocam uma condenação em você. Agora que você batizou, agora você não pode sair daqui, irmão. Senão a mão de Deus vai pesar na sua vida, vai riscar o seu nome. Não é assim? Tudo isso aí é condenação. Quando nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há. Mas os evangélicos colocam o quê? Condenação. Coloca ou não coloca? É ou não é verdade? Então capricha, diga, quem conhece a verdade se liberta de mentiras. A primeira coisa que você tem que fazer para se libertar de mentira, a primeira é ler a palavra de Deus. Ou, no mínimo, ouvir quem ensina a palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus. Não quem está mudando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que você já é salvo. E eles falam o quê? Que você não é ainda. Você vai ser se você pagar o pedaço. Aliás, se você aceitar Jesus, se você se batizar, se você tomar Santa Ceia. Mas não está escrito isso. Está dizendo que pela graça eu sou salvo. O ladrão na cruz não aceitou Jesus. O ladrão na cruz não se batizou. O ladrão na cruz não tomou Santa Ceia. O ladrão na cruz não fez campanha. O ladrão na cruz não fez corrente. O ladrão na cruz não fez jejum. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. A salvação é pela graça. Diga bem forte, quem conhece a verdade se liberta de mentiras. Oh, amém, abençoados? Amém. É que vocês aí no MGA, não é nós aqui no MGA não, irmão. Diga bem forte, está escrito. Vamos destruir essa fortaleza aí, né? De pessoas que pensam que nós do MGA... Você tem que falar assim, ó. Eles do MGA, eles creem muito na Bíblia. Isso você tem que falar. Você não pode achar que nós somos exclusivistas. Que Hebreus 2,14 é só para nós. Que Efésios 2,8 é só para nós aqui do MGA. Você não pode pensar, nós não somos exclusivistas. A Bíblia é para a igreja de Cristo na face da terra. Seja uma pessoa, seja 1 milhão de pessoas, a Bíblia é uma só para todos. Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Eu sou salvo pela graça, você também é. Quem disse que você não é salvo pela graça? É porque o pastor lá disse que se eu não batizar não vou ser salvo. Porque o seu pastor, ele está te judaizando. Ele é gentil e judaizando os gentios. Ou seja, igual Pedro em Gálatas 2. Igual Pedro em Gálatas 2. Que o Pedro era judeu e judaizava quem? Os gentios. Obrigando os gentios a viver como judeu. É o que os pastores evangélicos fazem. Batizando o gentio, dando suco com pão para o gentio, que chama de ceia. Na verdade é Páscoa judaica. É só você ler Mateus 26. É só ler Mateus 26, está na Bíblia. Não existe Santa Ceia, é Páscoa judaica. Judeus celebravam a Páscoa. É só você ler Mateus 26. Jesus disse, olha, na tua casa celebrarei a Páscoa. É só você ler Mateus 26. E se você não sabe, era a última Páscoa. O sistema está tão errado que estão fazendo até hoje. Só não falam que é Páscoa, chamam de Santa Ceia. Para colocar condenação na pessoa. E aí prende a pessoa na denominação. Ó, irmão, faz 2 meses que você não está tomando, irmã. O que está acontecendo com você? Ô, irmão, faz 3 meses que você não toma, hein? O irmão deve estar em pecado. Que pecado o quê? Jesus tirou o pecado na cruz. Não tem ninguém em pecado. Amém? Diga bem forte. Quem conhece a verdade se liberta de mentiras. Eu sou obrigado a deixar claro. Você não percebe que essas coisas é tipo uma arapuca para pegar o passarinho? Para prender a pessoa na denominação? Falsos pastores, falsos mestres, com um falso evangelho, numa falsa igreja. Tudo falso. O enviado de Deus, ele é enviado para falar a verdade. E a verdade vos liberta. Mas lá não falam a verdade e eles se tornam o quê? Escravos do sistema. Só quem está entendendo. E quantos não estão fazendo escravos? Quantos? Ô pastor, mó vergonha você fazer alguém escravo, hein? Como é que você consegue dormir, pastor? Como é que você consegue dormir, pastor? Dizendo para alguém que o diabo está na vida dele, se Hebreus 2,14 diz que Jesus, o Jesus que você prega aí, diz que aniquilou o diabo na sua morte na cruz. É só você ler Hebreus 2, versículo 14.
Como é que você consegue dormir? Falando mentira, se a Bíblia diz uma coisa e você fala outra. Como é que você consegue dormir? É vergonhoso o meio, vou falar devagar, hein? O meio evangélico é vergonhoso. A teologia tradicional é uma vergonha. Dá nojo de tanta mentira, heresias. Dá nojo. Dá nojo. Só para quem não conhece, para quem não lê a Bíblia. Ele não percebe a sujeira. Acha que são homens de Deus. Mas na verdade são Mateus 7,15. São lobos disfarçados em ovelhas. Porque o verdadeiro pastor, ele prega e ele ensina a palavra de Deus. Doa quem doer. Pastor, mas você leu aí domingo passado, Hebreus 6. Se eu for cumprir Hebreus 6, então é para você ler o Hebreus 6 e explicar para eles. É simples assim. Mas aqui nós sempre o quê? Sempre fizemos escravos. Sempre prendemos as pessoas. É isso, sabe falar? É isso a me falar? Que nós sempre prendemos as pessoas, sempre ameaçamos as pessoas, sempre é isso a me falar? Você tem que libertar as pessoas, não prender as pessoas. Foi para isso que Jesus morreu. Parece time de futebol. Nós palmeirense, não, porque nós corintianos. Parece coisas carnais, terrenas, mundanas. Na nossa igreja, a igreja de Cristo, Ele que comprou com seu sangue, como nossa igreja, como minha igreja, a igreja de Jesus, Efésios 1:22, Ele é o cabeça da igreja, como nossa igreja, a igreja de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém, abençoados? Não é nossa que pastor radical. Não é radical não, irmão. É ter convicção espiritual. Eu sei o que está escrito. Eu conheço a verdade e eu conheço a mentira. Não sou radical não. Eu tenho convicção do que está escrito. Não é ser radical. É ser crente. Hebreus 9:26. Para eu terminar, que eu nem terminei ainda. Hebreus 9:26. Mas agora, na consumação dos séculos, sublinha com a caneta, se for ficar muito difícil, né, de entender, vai marcando devagarzinho, pega o dicionário depois, se for preciso, consulta o Google, né, de repente você não sabe o que significa, né, de uma vez por todas, né. Olha lá, Hebreus 9:26, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou, diga bem forte, para quê? Para aniquilar o pecado, como? Pelo sacrifício de si mesmo. Eu vou dar uma ajudadinha, tá? Morrendo na cruz. Pelo sacrifício de si mesmo, quer dizer, morrendo na cruz. O que ele fez? Hebreus 9:26. Ele aniquilou o pecado. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que está escrito. Se está escrito, eu creio. E é isso que eu devo pregar e ensinar. Não é outra coisa. Eu não posso falar, irmão, o pecado... Eu não posso falar isso. Ele aniquilou o pecado na cruz. Ou não é o que está escrito? Então deixa o Hebreus 9 aberto. E abre em Hebreus 2. A palavra é a mesma. Não fecha o Hebreus 9. Abre em Hebreus 2 e lê o verso 14. A palavra é a mesma. Se não é para um, também não é para outra. Se é para um, é para outra também. Porque a palavra é a mesma. Hebreus 2,14. Deixa o Hebreus 9:26 aberto. Você compara os dois. Hebreus 9:26. Ele morreu, aniquilou o pecado. Veja Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, falando de Deus, também ele participou das mesmas coisas. Que coisas? Carne e sangue. O que Jesus tinha? Carne e sangue. De quem que está falando? Pergunto, está claro ou não está claro? Não é interpretação. Diga, não é interpretação. Diga, é entender o que está escrito. Amém, abençoado? Ninguém está aqui mudando nada, irmão. Só estou entendendo. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas. Digam, para quê? Não é a mesma pergunta de Hebreus 9:26? Em Hebreus 9:26, para aniquilar o pecado. Em Hebreus 2,14, para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o anjo Gabriel, amém?
O arcanjo Miguel, amém? Quem que ele aniquilou pela sua morte? Não é o que está escrito? Quem que é o herege, hein? Quem que é o herege? É o que fala que o diabo está na vida das pessoas ou o que mostra na Bíblia que Jesus, pela sua morte, aniquilou o diabo? Quem que é o herege? Só quero que você me responda isso. Quem que é o falso profeta? O falso profeta é o que mostra na Bíblia e você confere na sua e vê que está escrito mesmo? Ou o falso profeta é aquele que fala de boca, nem a Bíblia não abre e fala que o diabo está na vida das pessoas? Quem que é o falso profeta? É o que mostra a verdade ou é o que está falando mentira? Quem que é o falso profeta? Eu só quero saber isso aí. Mas o mundo está tudo invertido. O certo é o errado. E o errado, o lobo, o mentiroso, o falso profeta. É esse que é o verdadeiro. As pessoas seguem esse aí. As pessoas gostam de mentira, gostam de ser enganado. Aí você mostra a verdade? Não, heresia. Ele é um herege. O herege é o que mostra a verdade. E o que está mentindo é o quê? O que está mentindo é o quê? A pergunta é essa. Se o herege é o que mostra o que está escrito, e o que está mentindo ele é o quê? Diga comigo. Quem conhece a verdade se liberta de mentiras. Graças a Deus. É sobre isso que Jesus estava falando, o meu texto central, em João 8,32. Volta lá, ó, que eu falei para você não fechar. É sobre isso que ele estava falando. Diga, se libertar de mentiras, diga isso. Ó, vai escrevendo aí, ó. Se libertar de mentiras. Ó, a lista, eu vou falar alguns. Quando ele disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, se libertar de mentiras, se libertar da religião, se libertar da escravidão. Ele quer você livre. Ele não quer você escravo da denominação. Agora você se batizou aqui, hein? Agora você é nosso. Você é nosso? Eu não acredito que vocês falam assim ainda. Agora você é daqui, hein? Não sai daqui, não. Só falta falar, ó, senão o lobo mau vai te pegar. Mas o lobo mau é vocês. Vocês são o lobo mau. Ou só eu que percebo? Por isso que Paulo orou pelos Efésios, para que eles tivessem olhos iluminados, para compreender o que eu estou te ensinando aqui. Porque Paulo já morreu, e eu estou aqui no lugar dele, me permita falar isso, ensinando o que ele ensinou para a igreja de Roma, de Corinto, da Galácia, de Efésio. Eu estou ensinando a mesma coisa. Então, como eu ensino a mesma coisa, eu vou orar a mesma coisa. Senhor, eu oro para que tenham olhos iluminados. Amém. Quem recebe? Olha o que eu vou falar. Um verdadeiro pregador ou pregadora, porque Gálatas 3,28 não há macho nem fêmea, um verdadeiro, um autêntico, um genuíno pregador ou pregadora, não tem outra forma de pregar a verdade. Eu vejo alguns aí anunciando a verdade, é a mesma piada da igreja e do circo, do pastor e do palhaço. É a mesma piada. Diz que tinha uma igreja, e a igreja foi esvaziando cada vez mais, e o pastor não sabia porque estava esvaziando a igreja, e um dia ele pegou, foi ver o que estava acontecendo com as ovelhas iam para a igreja, passava direto pela igreja, lá na frente estava no circo. Aí o pastor, hoje passou mais 10, no outro culto passou mais 20, e as pessoas passavam direto pela igreja, lá na frente estava no circo. O pastor falou, eu vou lá falar com o palhaço, o que está acontecendo? Não, eu vou lá. Não pode, porque eu tô com a Bíblia aqui e tal, e as pessoas ao invés de vir na igreja estão indo no circo, eu vou falar com o palhaço. Aí o pastor foi lá falar com o palhaço. Ô, seu palhaço, eu sou o pastor. Eu falei, eu já sei, você é o pastor dali, né? Aí você veio aqui querer saber por que essas pessoas... Como é que você sabe? Porque eu quero saber por que as pessoas estão deixando de ir na igreja para vir no circo. O palhaço pôs a mão no ombro do pastor, deu 3 tapinhas. Sabe o que é, pastor? É que lá você fala uma verdade que parece mentira. Ninguém acredita. E aqui no circo, eu falo uma mentira. Parece verdade. As pessoas estão vindo tudo aqui. Isso me faz entender que tem um monte de circo por aí, né? E as pessoas deixando de ir para ouvir a verdade. Mas do jeito que fala, parece uma mentira. Tem que ter autoridade para falar a verdade.
Nós não estamos aqui vendendo paçoquinha, não. Tem que ter verdade para falar a verdade. As pessoas só vão acreditar em você, pastora. As pessoas só vão acreditar em você, pastor, quando você anunciar a verdade com autoridade. Elas vão ver o Espírito Santo em você. Mas você está que nem o pastor, fala uma verdade, parece mentira. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando você anuncia Efésios 2,8, você tem que mostrar autoridade espiritual. Quando você lê Hebreus 2,14, você tem que mostrar autoridade espiritual, para que as pessoas vejam que você tem firmeza, convicção do que você crê e do que está escrito. Mas se for igual o pastor que fala uma verdade parecendo mentira, aí não dá, aí fica difícil, né? O pastor, quando eu digo pastor, pastora, pregador, pregadora, tem que ter autoridade do Espírito Santo. Se não tiver autoridade, cai em descrédito. Ninguém crê, ninguém acredita. As pessoas ficam assim, ó. Eu vi uma irmã, a irmã estava assim, ó. Dormindo. O outro. Porque estão falando uma verdade que parece mentira. Quando se prega, quando se ensina no poder do Espírito Santo, ninguém dorme, irmão. O fogo do Espírito contagia todo mundo. Há um mover, e o mover continua. Volta em João 8. 33. Somos descendentes de Abraão, eles falaram para Jesus. E jamais fomos escravos de ninguém. Como é que diz que seremos livres? Como é que você fala que eu sou evangélico há 30 anos? Como é que você fala que eu sou escravo? Escravo de quem? Jesus me libertou. No espiritual libertou, mas no carnal você é escravo do sistema. Escravo da denominação, escravo do pastor. Você não pode ler alguns textos na Bíblia que o pastor não quer que você lê. Você não pode me ouvir porque o pastor não quer que você me ouve. Então o seu dono, o seu senhor não é Jesus, é o pastor lá. Ou você acha que não tem gente assim? Ó, não ouve ele não, hein? Teve um pastor batista que falou para a irmã assim, ó. As palavras do pastor Marcos entra assim, ó, entra e não sai mais. Ah, então ele provou, né? Então ele sabe que a verdade liberta, né? Irmã, que ele me ouviu na rádio, né? As palavras do pastor Marcos entram assim, ó, e não sai mais. Claro que não sai, porque é a verdade. E a verdade liberta. Agora se imagina se eu sou o pastor lá que está falando a verdade parecendo mentira. Está escrito que Jesus é o Senhor. Precisa ver se ele é o Senhor da sua vida. Ou se é o pastor, que é o Senhor da sua vida, o bispo, o papa. Precisa ver quem que você serve, né? Não, meu pastor não quer que eu vou nesse... O pastor não quer? Sério mesmo? E ele quer que você come o que hoje na janta, hein? Ovo, bife. O que o seu pastor quer que você... Ele quer que você veste qual calça? Amarela, vermelha? Pelo amor de Deus! É escravo mesmo, hein? É ou não é? Ah, meu pastor não quer ele não quer que eu ouça mais você. Não é vergonhoso? Porque ele é um fariseu que não ensina a verdade e não quer que a ovelha, que não é dele, ouça a verdade. Porque a ovelha é de quem? João 10, 27, as minhas ovelhas. A ovelha não é do pastor. A ovelha é de Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? Tem que se libertar, hein? Então João 8, 33, como dizes que seremos livres? Como diz que seremos? Com coisa que eles eram, né? 34, disse Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Cadê a caneta? Cadê a caneta? João 8, 36, circula se, né? Porque é condicional, né? Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em outras palavras, porque vocês ainda não são, claro que não são. Você acha que existe algum evangélico livre, irmão? Livre é quem está em graça, quem se libertou do sistema, das mentiras, das heresias, da tradição, da pressão, da religião.
pressão, não pode, não toca, não come, não olhem, não vai, não ouve. Você é escravo. Você não pode ouvir porque tem gente que não quer que você ouve. Você não pode comer porque tem gente que não gosta que você come. Você não pode ir porque tem gente que não gosta do lugar que você vai. Você é escravo. É ou não é verdade? Eu já fui escravo. Eu, filho de pastor, eu já fui escravo. O pastor chegando. Morria de medo do pastor. Eu já fui escravo. Estava conversando. Então, irmão. O pastor. Eu já fui escravo. Não pode comer que o pastor não gosta, hein? Não pode ir lá porque o pastor falou. Não pode falar. O pastor, a igreja. Escravo, eu já fui escravo. Hoje eu sou livre. Hoje eu posso pregar a palavra de Deus. Hoje eu posso ensinar a palavra de Deus. O Espírito Santo mandou falar. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o Espírito Santo mandou pregar sobre Mateus 23. Se alguém não lembra, o assunto de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e sentou a borracha nos fariseus. Aí eu preguei o capítulo inteirinho de Mateus 23. Ninguém nem respirava. Quando acabou o culto, estou indo embora para casa, estou no pátio do salão, saindo embora assim, o pastor chega, é o velho tapinha do palhaço nas costas. O palhaço não deu tapinha no pastor? Aí o pastor chegou assim, fez assim, olhou para os lados assim. Quando ele olhou para o lado, eu falei, esse cara está com... Não, está mal intencionado. Por que ele está olhando para os lados para ver se não tem ninguém do lado? Aí ele olhou para o lado, deu 3 tapinhas e falou assim, irmão Marcos, baixinho para ninguém ouvir. Você sabe que você não pode pregar esses textos aqui. O que é que eu não posso pregar? Eu já falei bem alto, todo mundo ouvir. Aí, não. Você está escondendo o quê, pastor? Eu não estou escondendo nada, hein? Eu li Mateus 23, eu preguei em Mateus 23, eu ensinei em Mateus 23 o que Jesus disse, está escrito. O que eu não posso pregar? Quem é você para falar o que eu não posso pregar? Quem é você? Quem é você para falar o que se pode e o que não pode pregar? Me explica isso. Não, quem que é o homem? Ele falou assim, aqui não pode ler esses textos, aqui não pode falar isso. Não pode. Mateus 23, porque expõe os fariseus hipócritas, por isso que não pode, e você é um deles. Quem está entendendo? Eu não sou do time dos hipócritas não, irmão. Eu sou do time dos verdadeiros, dos tementes a Deus, dos fiéis, dos santos irrepreensíveis. Eu sou do time de Estevão, sou do time do apóstolo Paulo. Eu não sou do time de Judas não, e nem de Tomé. Está claro aí? Eu sou do time dos que falam a verdade, dos que servem a Deus. Malaquias 3,18 diz que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Eu sou do time dos que servem a Deus. Há quem não serve, há quem serve aos homens. Teme aos homens. Eu não. Eu sou do time dos que servem a Deus. Tá bom assim para vocês, ovelhas? É o pastor que você tem. Glória a Deus. A glória é para Deus. Então Jesus disse, para terminar aqui, em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual a diferença? Vou mudar de assunto, hein? Anota aí. Qual a diferença da libertação de João 8,32 para a libertação de João 8,36. Aqui tem uma diferença, eu vou te mostrar. 32, conhecereis a verdade vos libertará. 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele está falando de 2 libertações. Mas qual que é a diferença? Qual que é uma, qual que é a outra? A libertação de João 8,32, quando você conhece a verdade, conhecimento. Quando você conhece a verdade, você é liberto das mentiras, seja ela qual for, porque você adquiriu conhecimento. A libertação de João 8,36 é uma libertação que ainda não aconteceu com todos, nem com a maioria. Por quê? Porque é uma libertação de Coríntios 12, verso 7. Não é a libertação através de conhecimento, como João 8,32. É uma libertação onde, Coríntios 12, 7, a manifestação do Espírito Santo. Então, João 8,36 é uma libertação que o Filho, que é Cristo, que é o Espírito Santo, só se manifestando na vida da pessoa, como aconteceu comigo naquela segunda-feira,
aí há a libertação de fato de verdade. Então a libertação de João 8,32 é através do conhecimento. A do 36, só através de uma manifestação do Espírito Santo. Eis o motivo porque sempre, antes de pregar e ensinar, eu faço uma oração para ele se manifestar. Na sua vida. Você entendeu? Então o que eu estou querendo dizer aqui? Que a maioria só conhece a letra. A maioria. Vamos ser mais claro, vai. A maioria no povo de Deus. Maioria não é 51%, tá? Porque aí já é quase metade, né? 100%, 51% aí não é a maioria, aí é quase a metade. A maioria, irmãos, quer que eu fale a verdade? Vamos falar a verdade, vamos ser coerentes, vai. A maioria não está liberto ainda? Uns 98%. É muito, né? Isso quer dizer o quê? Que numa igreja de 1.000 pessoas, ninguém lá está liberto ainda. Para ser 98%, quantas igrejas de 1.000 vai dar os 98%? Então me dá um exemplo aí, pastor, de uma pessoa que estava liberta do João 8,36, que o filho libertou. Atos 9, Saulo. Pegou? Pegou? Quem pegou? 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 Dá um exemplo de uma pessoa liberta pelo João 8,36. Se o Filho vos libertar. Jesus não apareceu a Saulo? E não libertou ele daquela escravidão do judaísmo? Essa é a libertação de João 8,36. Agora, a libertação de João 8,32, Paulo ensinou aqui, ó. Abre em Colossenses de novo. Aí Paulo ensinou. Olha lá. Colossenses, olha lá, capítulo 1. Colossenses 1:10. Aqui está a libertação que Jesus ensinou em João 8,32. Que é a libertação através do conhecimento. Colossenses 1, verso 10. Paulo falou: e oramos para... tá vendo? Por que eu oro antes de pregar e ensinar? Paulo orando antes de ministrar. Colossenses 1:10. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Cadê a caneta? Crescendo no conhecimento de Deus. Tá vendo? Crescendo no quê? Então vai para Filipenses aí. Um livro atrás. Filipenses 1. Olha o Filipenses 1. É a libertação de João 8,32. Que não tem nada a ver com o demônio, com o diabo. Tá claro aí, abençoados? É a libertação através do conhecimento. Porque ele disse o quê? Conhecereis a verdade. Então ele não está falando de coisas espirituais. Está claro ou não está claro? Ele está dizendo o quê? Se você conhecer a verdade, nunca mais você vai ser enrolado com mentira. É a de João 8,32. Paulo, Filipenses 1, verso 9. Olha como que Paulo começa. Essa é a minha oração. Tem alguma semelhança com o Paulo aqui? Irmão, vamos orar antes de eu ministrar. Consegue pegar as coisas? Consegue pegar? Consegue? Porque ele falou para mim, sede meus imitadores. Eu levo a risco. A prova que estou debaixo do apostolado. Filipenses 1:9. Paulo falou: esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais no quê? Em pleno conhecimento. Diga, por quê? Para cumprir João 8,32 em sua vida. Para a verdade te libertar. Está claro ou não está claro? Alguém aqui percebe que no MGA as coisas se encaixam facilmente? Fica claro? Eu estou forçando aqui alguma interpretação. Porque esses caras que falam que Jesus voltou, eles forçam a interpretação, né? Eles pegam texto e ele queria tanto que o texto falasse aquilo, mas não fala. Aí ele força uma interpretação. Pegou? Porque o texto não é claro. O Espírito Santo manda falar. Esses caras que falam que Jesus voltou no ano 70. Irmão,
A Bíblia fala que Jesus é o Senhor? Fala. Em Filipenses 2. Ela fala que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis? Ela fala isso? 1 Timóteo 3, Apocalipse 19. Está cheio de texto. A Bíblia fala que Jesus é o Salvador, que Ele é o Salvador. A Bíblia fala isso? Não fala claramente? Só que a Bíblia não fala Jesus voltou no ano 70. Ela não fala isso aí. Em nenhum lugar. Quem fala isso são os homens. São Himeneus e Filetos. Que para eles pensam que a ressurreição já é passada. Já aconteceu. E aí, como eles pensam que já aconteceu, eles passam a interpretar. E forçam textos para justificar o que eles creem, né? Mas não está? Mas não está escrito. Alguém entendeu? Entendeu? Ficou claro aí? Agora, citar textos, isso aí Testemunho de Jeová cita. Adventista cita para tentar provar a guarda do sábado. Mas, ó, não cola, né? O adventista pode usar o texto que ele quiser da Bíblia, irmão. Gentil, guardar sábado, que era da lei. Não cola, irmão. Não cola, hein? E tantas coisas que não colam, né? Mas as pessoas vão engolindo, né? Por quê? Porque o João 8,36 não se cumpriu na vida delas. Ou seja, Deus não se manifestou na vida do tal. Então ele continua com a Bíblia na mão, mas sendo enganado, escravo. Sendo enganado. Por isso que eu falei 98%. As pessoas pegam a Bíblia, hoje é dia de culto, e vai para a igreja, sem entender. Terminou o culto, volta para casa sem entender. Tem culto, vai para a igreja sem entender. Acabou o culto, volta para casa sem entender. Então, ele vai com a Bíblia sem entender e ele volta com a Bíblia sem entender. 98% dos que estão em todas as igrejas na face da terra. Você disse que não são salvos. Eu falei isso? Eu não estou dizendo que não são salvos. Estou dizendo que não tem revelação, que não tem entendimento. Está claro aí? Isso inclui sua mãe, inclui sua avó, inclui seu tio, seu primo, blá, 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 blá. E era você antes também, que estava no time de lá, do lado de lá. Que estava só com a Bíblia na mão, mas não tinha o quê? Estava que nem o cavalo e a mula. Salmo 32:9. Que não tem o quê? Que não tem entendimento. Diga comigo, eu estou ouvindo hoje que quem conhece a verdade se liberta de mentiras. Olha João 14. Vamos para o final já, vai. João 14. Então, eu penso que você deve ter escrito aí já, hein? Diga, há dois tipos de libertação. Diga isso. Diga, conhecendo a verdade e quando Deus se manifesta na pessoa. Essa é mais forte, irmão. Essa. Você vai falar o quê? Bateram em Paulo, prenderam Paulo, açoitaram Paulo, mas Cristo não se manifestou a ele pessoalmente? Por isso que ele falou, pode bater o que você quiser, irmão. Eu trago nos meus corpos as marcas de Cristo. Você pode bater, você pode prender, pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Cristo me libertou. Gálatas 5, verso 1. Cristo me libertou, de fato eu sou livre. Vamos bater, batiam. Vamos açoitar. Prendi ele, prendia ele, mas meia-noite eu estava cantando, dando louvores a Deus. Ele não estava nem aí. Por quê? Porque Cristo se manifestou a ele. Não era só apenas conhecimento. Deus se manifestou a ele. O Espírito Santo está mandando falar. Você aqui no MGA, você tem que ter dois tipos de experiência com Deus. As mais importantes, essencial, fundamental. Você pode ter 500 mil experiências com Deus, mas se você tiver 500 mil e não tiver essas duas, então essas 500 mil não valem para nada. Não vale para nada, é só acessório. O crente, não vou nem falar aqui no MGA, vai. O crente na face da terra, ele tem que ter duas experiências com Deus. A primeira, de conhecer a verdade, para nunca mais ser enganado por ninguém. E a segunda experiência, com o próprio Deus. Você não pode só ficar vindo na igreja e ficar ouvindo o pastor pregar e ensinar, né? Ou até quando você vai ficar vindo na igreja, congregando, e só conferindo na Bíblia o pastor ensinando ainda que é verdade. Então João 8,36 tem que acontecer com você. Ou seja, a experiência com o próprio
Deus. Você entendeu a diferença? Pastor, mas e se eu não tiver essa experiência? Então você é só um religioso que está lendo a Bíblia, que está estudando a Bíblia, que está entendendo, e Deus está lá no céu e você está aqui na terra. Só uma religião, ainda que verdadeira. E olha que nem religião nós não somos, hein? E nem religioso eu sou. Mas é você mesmo que está fazendo uma religião para você. É uma religião de ler a Bíblia, uma religião de estudar a Bíblia, e daí? E cadê o Deus da Bíblia? Onde é que ele está? Ah, eu li que ele está lá no céu. Sério? E ele ainda não se manifestou na sua vida? Está percebendo o que eu estou falando? Então você está lendo João 8,32, você está sendo liberto, adquirindo conhecimento. Mas liberto da mentira, da escravidão, do sistema. Ninguém te engana mais que esse negócio. Se não tomar a Santa Ceia, você não tem comunhão com Deus. Para de mentir, irmão. Eu tenho comunhão com Deus desde antes da fundação do mundo. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Esse negócio de primeira comunhão é mentira. A minha primeira comunhão foi lá antes da fundação do mundo. Eu já estava lá. Que primeira comunhão, rapaz? Quem que inventou isso? Escapei essa aqui. Quem pegou essa? Primeira comunhão. Quem que estabeleceu a primeira comunhão? Vocês estão entendendo o que é religião? Paulo disse em Efésios 1,4: nos escolheu antes da fundação do mundo. Jó 38, quando Deus fundou, quando ele criou os céus e a terra, todos os filhos de Deus estavam com Deus. Se estavam com Deus, estavam em comunhão. Aí você nasce, a religião fala assim: vem aqui fazer a primeira. É que ninguém pergunta: ué, mas e o que eu tinha lá antes de vir para cá? Só quem está entendendo o que o Espírito Santo fala. Cadê quem está entendendo? Você está ouvindo revelação, irmão? Percebe que você está ouvindo revelação que te faz entender as coisas? Mas ninguém, né? É como o gado, né? O gado vai, o gado atravessa açude, o gado atravessa o laguinho, o gado sobe morro, o gado vai indo. E no meio do gado, alguém parou para... Peraí, me empurraram assim. Peraí. O que foi? Não, eu estou pensando aqui esse negócio de primeira comunhão. Como primeira comunhão? Você estava com Deus. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair do meio desse gado aí, meu. Aliás, deixa eu pegar... Eu vou sair do meio, mas deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Quem pode aplaudir a Deus? Quem pode aplaudir? Vida de gado. O sistema é isso aí, irmão. Quem está entendendo? O sistema é isso aí. Escreve essa frase. O sistema proíbe as pessoas de pensar. Os pastores não querem que você pense que assim que Jesus morreu e ressuscitou pela graça, você é salvo. Eles não querem que você pense, porque se você pensar, você vai entender o Efésios 2,8. Você vai entender, e eles não querem que você entenda. Eles querem o quê? Porque se você não entender, você continua escravo. Se você entender, você vira o quê? Liberto. Eles não querem você liberto, eles querem você escravo. Só se está claro ou não está claro? João 14 diz o quê? Verso 6. Olha lá. Um texto que todo mundo conhece, pelo menos na letra. Não? João 14, 6. Ó. Respondeu Jesus: I am the way, I am the truth, I am the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele disse em João 8,32, conhecereis a verdade, ele estava falando dele? No 32 não, mas no 36 sim. Ó, João 8, volta lá, compara aí, ó. João 8,32, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele não está falando dele. Ele está falando de conhecer o conhecimento mesmo. O conhecimento. De conhecer a verdade. Porque se existe a verdade, existe também a mentira. Então ele está dizendo, conhecereis a verdade. Aí ele não está falando dele. Mas no 36, João 8,36, se o Filho vos libertar. Aí ele está falando dele. Aí é João 14,6. Olha lá, João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade.
Quer dizer, eu que liberto. Então tem dois tipos de libertação. Tá claro? A libertação através do conhecimento e a libertação através da manifestação do próprio Deus. Tá. O Cristo apareceu a Saulo. Vamos prender. Prende. Vamos açoitar. Açoita. Mas eu sou salvo pela graça. Bate mais. Pode bater mais. Eu sou salvo pela graça. Vamos açoitar. Açoita. Vamos prender. Prende. Mas o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Ele estava liberto de verdade, abençoado. Ele estava liberto. Está claro ou não está claro? Quem é liberto só através do conhecimento, ele omite muitas coisas. Como assim? Está cheio de pastor que conhece a verdade. Do João 8,32. Mas que não foi liberto pelo Filho do João 8,36. Por isso que ele ainda é escravo do sistema. Pastor escravo do sistema é lamentável, hein? Pastor, por quê? Por muitos motivos. Tem gente que é empregado de uma empresa espiritual, com CNPJ, carteira registrada, 13º, férias. O cara vai pedir demissão, vai pedir a conta. O bispo lá na Igreja do Sal, fora a fogueira santa, um bispo normal ganha 12 mil reais, de 12 a 20. Normal. Na campanha da fogueira santa, que é... Aí é comissão, né? Aí ele é comissionado, fora o salário, comissão. Vai para 40 mil no salário? Você acha que ele vai pedir as contas para pregar a graça, que o diabo foi aniquilado? Nunca. Não, claro que não. Tá bom que ele vai falar que o diabo foi aniquilado. Se o diabo está ajudando ele a ganhar a comissão. Se ele tirar o diabo, ele perde a comissão da venda. Quem está entendendo? E quem é que fala isso? Conhece algum pastor que fala isso? E você acha que eles vão falar? Nunca. Você acha que ele vai falar, meu? Eu sou comissionado, tá? Não falta fogueira santa não, porque minha comissão aumenta. É igual vendedor da Casa Bahia, né? Se eu vender uma televisão de R$1.000, a minha comissão é 1%. Mas se eu vender uma televisão de 10 mil, e uma geladeira, e um freezer, e um sofá... Ó o cartãozinho aqui, ó. Quando você voltar, você me procura aqui, tá? Não é assim? É igualzinho, não muda nada. Ele é comissionado. Está claro ou não está claro? Só que existe um texto na Bíblia que deixa bem claro a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Vamos terminar com Romanos 9. Então você está percebendo o quê? Que existem os falsos, mas também existem os verdadeiros. Você está percebendo que existem os verdadeiros, mas existem também os falsos. Então, pastor, o que nós vamos fazer? Tem um texto aqui que vai te fazer dormir em paz. Romanos 9, para terminar. Tem um texto aqui que vai te fazer dormir em paz. Você vai se ficar legal, você não vai ficar debaixo de nenhuma condenação. Romanos 9, 33. Então quer dizer que tem o verdadeiro, mas também tem os falsos. Não é? Tem os falsos e também tem os verdadeiros, é isso? Então, Romanos 9, 33, Paulo disse, está escrito, vede, Deus falou pela boca de Isaías, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Está falando de Cristo, tá? E uma rocha de escândalo. Você é louco? Onde se viu falar que não tem que batizar? Para eles é um? É ou não é? Essa igreja que fala que não existe diabo. Para eles é o quê? Mas quem foi que aniquilou o diabo na cruz? Foi eu? Quem? Foi o anjo Gabriel que aniquilou o diabo. Quem que aniquilou o diabo na cruz? Quem? Jesus. De conformidade com Hebreus 2,14. Não é? Mas para eles é o quê? Claro, é um escândalo, não tem diabo. E a minha comissão? Escapou isso aqui. Está claro aí? Romanos 9,33. Está escrito, eu ponho em Sião, Sião significa o povo de Deus. Eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Os caras têm Bíblia igual a minha. A Bíblia diz a mesma coisa, né? Eles aceitam Jesus, se batizam nas águas, começam a congregar, começam a participar da famosa e enganadora e ilusória e desnecessária Santa Ceia, né?
e vai indo tudo bonitinho, mas de repente eles encontram o quê? Uma pedra de tropeço. Estava tudo legal, irmão. Aceitei Jesus, me batizei, agora eu sou evangélico. Bíblia na mão, indo para a igreja, voltando da igreja. Indo para a igreja preta, e voltando para a igreja amarela, e para a igreja branca, e fica rodando em círculo e ninguém entende nada. E com a Bíblia na mão, e não entende nada. Aí de repente houve um pregador dizendo que você já foi batizado em Cristo, Romanos 6,3, e que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, Hebreus 2,14. Nossa, onde você viu falar isso? Herege, maldito! E começam a apedrejar. Por quê? Deus colocou uma pedra de tropeço e um pregador de escalés, uma rocha de escândalo. Não tem problema não. Por quê? Todo aquele que nela, rocha, que é Cristo, masculino, todo aquele que nele, Cristo, nela, rocha, que é Cristo. Isso é língua portuguesa. Romanos 9,33. Não tem problema não, irmão. Tá? Pode tropeçar, pode escandalizar, não tem problema não, porque todo aquele que nele crê não será confundido. Prazer. Está falando de nós. Você está crendo que não precisa se batizar, não é isso? Você não está crendo que o diabo foi aniquilado? Não tem problema não, irmão. Diga, eu não serei confundido. Olha, para terminar, quer aprender mais da graça? Aqui, ó. Volume 10, série Graça e Apostolado. Mover continua. Adquira o seu, tá? Ó, para terminar a ministração, próximo sábado agora é o terceiro sábado do mês, você não pode esquecer. E aqui no Ministério Graça e Apostolado, todo terceiro sábado do mês nós temos aqui culto de oração profética. Ou seja, onde nós oramos e graças a Deus e a glória é para Deus, o Espírito Santo sempre se manifesta, Coríntios 14:3, né? Com consolo, consolação, edificação, exortação. Por isso que é culto profético, porque o Espírito Santo se manifesta com consolo, com exortação, com edificação. Ele sempre fala, traduzindo, né? Ele sempre fala com a igreja. Então, terceiro sábado do mês, culto de oração em graça. Mas como assim? Lá em Atos 4:31, eles oraram e houve um mover. E já era nova aliança, já era graça. Paulo disse, olha, orai sem cessar. Paulo disse para Timóteo, quero que todos orem levantando mão santa. Então, todo terceiro sábado do mês, nós reservamos para um culto de oração. Não é que você vai ficar de joelho aqui 3 horas em cima do grão de milho, não, hein? Não é igual na lei, não, hein? Ai, pastor, eu estava na lei, lá na penteca, e no culto de oração, 5:30 da manhã, um frio que você nem imagina, pastor. Nossa, 5:30 da manhã, e tinha que orar em cima da tampinha de Coca-Cola. Eu não aguento o joelho. Não, irmão, Deus não quer sacrifício. Amém, abençoados? Próximo sábado, terceiro sábado do mês, culto de oração em graça, às 18 horas aqui no MGA. Vem. Quem é que não precisa orar? Não há ninguém que não precisa orar. Não há ninguém que não precisa de oração. Sábado, dia 17 de abril de 2025, aqui no Ministério... Do quê? E o que eu falei? Não, eu falei mal, irmão. Próximo sábado, dia 17 de maio, né, Igor? Para de mim, quem nele crê não será confundido, para de me confundir. Sábado, próximo sábado, dia 17 de maio, às 18 horas, 6 horas da tarde, culto de oração em graça aqui no MGA. Amém, abençoados? Uma salva de palmas ao Senhor, graça e paz, e anjos em seu favor. Adquira o seu.